Fala galera do canal Science Extreme, aqui é o professor César Lisboa gravando mais uma videoaula para vocês. Estou aqui na presença do meu colega que virou um mito, Sonny Henderson. Hoje ele não deixou o tripé e saiu fora. Sonny Henderson virou o Louro José, tá todo mundo querendo saber quem ele é. Então se eu chegar a 500 acessos eu gravo uma live com o Sonny Henderson, combinado galera? Então essa videoaula vai tratar da composição óssea. Vamos fazer um experimento super simples, ok? Então eu tenho aqui comigo na bancada 2 ossos de galinha e daqui a pouco eu vou contar para vocês o que é que a gente vai fazer com eles. Mas antes vamos retomar uma coisinha muito simples em relação à composição óssea. Nível de Fundamental 2, nada muito profundo, tá? Então vocês estão vendo aqui na lousa atrás de mim, os ossos são formados por uma parte inorgânica e uma parte orgânica, ok? A parte inorgânica é representada pelos sais minerais e os sais minerais conferem rigidez. Essa característica rigidez é conferida pelos sais minerais que são absorvidos na presença de vitamina D lá no intestino delgado. Por isso que é tão importante ter uma alimentação rica em sais minerais. Mas não apenas isso, além de uma alimentação rica em sais minerais, é necessário o consumo de vitamina D, que por sua vez é ativada na presença dos raios ultravioletas do sol, ok? Então não basta ter uma dieta rica em sais minerais, mas também é preciso ingerir vitamina D e tomar sol para quê? Para que os sais minerais da dieta que a gente ingere lá no intestino delgado, como nós vimos em videoaulas anteriores, sejam absorvidas, ou seja, passem no intestino delgado para a corrente sanguínea. Uma vez na corrente sanguínea, esses sais minerais vão ser absorvidos pelo osso e vão fazer parte da matriz óssea. E são esses sais minerais da matriz óssea que conferem rigidez para esses elementos tão importantes de sustentação e proteção do nosso corpo. Então, como vocês estão vendo aqui com o senhor esqueleto, os ossos sustentam a nossa postura, os ossos protegem órgãos internos, os ossos são reserva de energia emergencial, daqui a pouco eu retomo isso quando eu estiver fazendo experimento, e os ossos também produzem células sanguíneas, é o papel da medula óssea vermelha, ok? Que eu vou falar também daqui a pouquinho. Uma outra parte da composição óssea é a parte inorgânica, ok? Essa parte inorgânica, ela vem indiretamente da dieta. Ela é representada por uma proteína muito especial que é o colágeno. As pessoas me perguntam, então se eu comer colágeno, tá certo? Eu estou garantindo a composição orgânica do meu osso? Mais ou menos. A gente tem que lembrar que o colágeno é uma proteína que quando a gente ingere, a gente desmonta até as suas unidades constituintes, que são os aminoácidos. E a partir dos aminoácidos a gente fabrica o colágeno. E o colágeno, representante da parte orgânica da nossa parte óssea, é responsável pela flexibilidade dos ossos. Vou sair de cena aqui, vou para o lado do Mr. Muscle momentaneamente, só para mostrar que sais minerais conferindo rigidez, colágeno conferindo flexibilidade aos ossos, juntos são responsáveis pela resistência dessas estruturas. Eu chamo isso de princípio da vara de pesca de bambu, ou seja, o bambu é um excelente material para vara de pesca artesanal, por quê? Não apenas porque o bambu é rígido, mas também porque o bambu é flexível, ok? Então penso eu que a rigidez somada à flexibilidade seja responsável por essa resistência dessas estruturas que a gente está vendo ali no senhor esqueleto, ok? Então o experimento ele envolve o uso de 2 ossos longos de galinha, ok? Eu vou pegar esse osso aqui e vou queimá-lo daqui a pouquinho. E esse outro osso eu vou apenas remover o excesso de pele dele, ok? E vou submergi-lo numa solução de vinagre, isso mesmo, vinagre puro, lembrando que o vinagre é composto por ácido acético. Então esse osso vai ficar imerso em vinagre durante uma semana. Ok? Então daqui uma semana eu subo uma outra videoaula para mostrar o que vai acontecer com esse osso que eu acabei de colocar, bem como os outros ossos que os alunos colocaram na aula prática. Mas o que eu quero mostrar agora, e o resultado é imediato, é a queima do osso, ok? Então eu vou lavar minha mão rapidinho. Então vamos lá, beleza? E aí primeiro vou pedir
pro Sony dar um zoom aqui, porque eu quero resgatar um pouquinho a técnica de acender o bico de Bunsen com segurança, moçadinha. Então nós temos aqui, não me atrapalhem, nós temos aqui o bico de gás, acabei de abri-lo, nossa, o gás está aberto, calma, tem um segundo registro no bico de Bunsen. Então com tranquilidade a gente abre o bico de Bunsen da bancada, feito. Depois, a hora que a gente tiver certeza da chama do palito de fósforo, a gente abre o segundo registro. Seguindo a recomendação do meu parceiro Sérgio Scaraboto, eu acho sempre importante a gente acender o bico de Bunsen com a janelinha fechada, certo? Por quê? Porque eu preciso enxergar a chama, ok? Se eu abro a janela, se eu mudo o anel do bico de Bunsen, o que acontece? A chama, em virtude do oxigênio que está entrando, porque aumentou a quantidade de oxigênio que está sendo consumido nessa combustão, essa combustão passa a ser completa. Essa chama, como a gente costuma dizer, está queimando totalmente. Então é preciso enxergar a chama, e é preciso que apareça uma parte amarelada para eu saber onde essa chama está. Isso é uma orientação de segurança. Perfeito? Essa parte amarelada é a fuligem, a parte mais quente da chama, certo? Onde a combustão é completa, é na parte azul, ok? Então eu vou pegar esse ossinho de galinha aqui, o osso número 2, eu vou cortar o excesso, certo? Vou tirar esse tendão. Galera, a diferença entre tendão e ligamento: tendão, cordão fibroso, composto de células musculares que ligam músculo no osso, ok? Músculo no osso. E o ligamento não é um cordão fibroso, é formado por um tecido um pouco mais delicado, elástico, portanto bem mais fácil de ser rompido do que o tendão. E o papel do ligamento é ligar um osso no outro osso, um osso no outro osso. Guarde essa informação que ela é importante. Eu vou começar a queimar pela parte central aqui, esse osso de galinha, ok? Então é um osso longo de galinha, ele está sendo queimado. E o que está acontecendo aqui? Eu estou removendo o colágeno desse osso de galinha. Estou removendo, bem como outras coisas também. Estou removendo o colágeno do osso de galinha. Eu não sei se dá para perceber, mas na parte central do osso que está pegando fogo, começou a borbulhar. Isso porque na parte central dos ossos longos existe a presença da medula óssea amarela, que é uma reserva emergencial de lipídio que o nosso corpo só usa em condições extremas. Então, o lipídio aqui começou a sair pelos poros do osso, perfeito? Vou mudar um pouquinho, e eu não sei se já dá para perceber, mas um pouco de sangue começa a escorrer pela parte periférica do osso, ok? Então, vou dar uma virada no osso aqui, Sony, para ver se a gente consegue pegar esse sangue que está saindo aqui, tá vendo? O que é isso? Essa é a medula óssea vermelha dos ossos longos, que a gente sabe que na fase adulta ela fica confinada à extremidade dos ossos longos. Quando a gente é criança, não. A medula vermelha fica praticamente espalhada por todos os ossos do nosso esqueleto. Mas com o passar do tempo, principalmente após a puberdade, os ossos vão crescendo e o que é que vai acontecendo aqui? Essa medula vai sendo confinada aos poucos à periferia, nessas regiões que a gente chama de epífise óssea. Tá vendo? Escorrendo aqui, vou tentar ajudar o Sony aqui, ó. Dá uma olhadinha nessa parte vermelha. Nada mais do que medula óssea vermelha escorrendo. E eu vou continuar queimando esse osso. Lembrando o que é que eu estou fazendo? Estou removendo através do fogo o colágeno desse osso, para a gente entender o que é que vai acontecer. Beleza? Voltando, vou queimar um pouquinho do outro lado e vai ser mais que suficiente. Basta queimar, né, para você, professor, que talvez use essa aula para explicar a questão da composição óssea e da propriedade que o osso tem em virtude dessa composição. Só uma dica: basta queimar aí em torno de 4 minutos, não muito mais do que isso, a parte central. Não é necessário queimar a parte periférica não, porque o que a molecada adora é fazer churrasco. Não começa a cheirar
frango, olha só, até está escorrendo aqui, certo? Medula óssea vermelha. Lembrando, medula óssea vermelha é produtora das células sanguíneas. Eu acho que está mais que suficiente, queimei o osso, tá certo? Encerrei o processo, esse osso vai ficar esfriando por algum tempinho aqui. Como é que eu desligo o bico de pulso em segurança? Eu fecho o registro de bico, depois eu fecho o registro de mesa, o registro de bancada, perfeito? E o resultado tarda um pouco a aparecer, mas eu vou contar pelo menos o que o vinagre está fazendo. Ao mesmo tempo não, porque são ossos diferentes, evidente, mas eu tirei o colágeno com fogo, tá certo? Então subentende-se que esse osso que eu acabei de queimar perdeu flexibilidade. A pergunta é: a perda de flexibilidade implicará na resistência do osso? Ou seja, implicará também em perda de resistência óssea? Essa é a pergunta que a gente vai responder daqui a pouquinho, certo? E o que está acontecendo aqui dentro? Aqui eu estou sequestrando da matriz óssea com ácido asséptico de vinagre aos poucos. Esse processo demora. Eu estou sequestrando os sais minerais. Então subentende-se que esse osso ele perderá a rigidez. A pergunta que a gente vai responder no final da semana que vem, na próxima videoaula, é se a perda dessa rigidez também interfere diretamente na perda da resistência óssea, ok? Essa resposta, para quem está antenado, me parece um pouco evidente. Então é óbvio que esse osso continua resistente. Se eu quiser quebrá-lo, ainda que ele tenha ficado um tempo nesse vinagre, eu não consigo fazer força para quebrar, a menos que eu faça muita força para quebrar esse osso. Então vamos devolver ele e vamos analisar de novo na semana que vem, ok? Enxugar minha mão. Acredito que esse osso já tenha esfriado. Esfriou, então, sem força alguma. Olha só. Tranquilo, ó. Tranquilo, eu quebrei. O que sugere esse experimento singelo, extremamente simples? Sugere o seguinte, que para que o osso tenha uma resistência adequada, para que ele sustente e proteja, certo, senhor esqueleto? Certo? É necessário que ele tenha essas duas características, rigidez e flexibilidade. As duas características juntas conferem a resistência. Uma vez que eu tirei a flexibilidade, o osso facilmente se rompeu. Imagina se a vara de bambu não fosse flexível, você pescasse um grande peixe. Será que a vara não se romperia com facilidade? Responda essa pergunta. Essa videoaula fica por aqui. A gente se encontra na semana que vem, quando eu e o Sony fizermos o upload da próxima videoaula. Tem um easter egg aqui, eu não sei se vocês perceberam, pois eu quero todo mundo comentando no canal. Tá certo? É isso aí, galerinha. Osso fácil de quebrar, sem colágeno, porque esse parâmetro, essa característica, uma vez que ela é extinta pelo fogo, interfere diretamente na propriedade de resistência. Forte abraço, até mais, galera. Fui!